Mesmo sendo um dos grandes gênios do futebol brasileiro, o Sócrates fracassou na Europa. E vamos aqui listar os motivos do fato ter acontecido. Com o belíssimo futebol apresentado jogando pelo Corinthians e a categoria que mostrou jogando na Copa de 1982 com a seleção brasileira, o Sócrates acabou sendo um objeto de desejo das equipes europeias. Com a lesão do ídolo da Fiorentina, o Antonioni, a equipe de Florença naturalmente precisava de um substituto à altura. E então foi atrás do Sócrates e conseguiu convencer o meia a vir então para a Itália. Dessa forma gerou-se uma empolgação muito grande da torcida, que tinha grande expectativa aí com um bom futebol do meia e com as boas atuações dos outros brasileiros que jogaram na Fiorentina no passado, em especial aí o Juninho Botelho, que foi o grande ícone do time campeão da Série A de 55-56, era natural que a torcida ficasse confiante. O futebol italiano vivia um ótimo momento, tinha acabado de reabrir as portas para estrangeiros, já que tinha fechado aí em décadas anteriores, e em 1980 então voltou a contratar esses jogadores. Estava com o melhor jogador do mundo ali, que era Michel Platini. Os jogadores sul-americanos que chegavam aos times italianos estavam todos jogando muito bem. Exemplos aí, o Zico na Udinese, o Falcão nem se fala em Roma, né? Assim como o Cerezo também. Tinha o Batista na Lazio, o Ramon Dias no Ascoli. E na Fiorentina também tinham dois argentinos que estavam muito bem, eram ídolos já da torcida, principalmente o Passarella, mas também tinha o Bertoni. E a Viola na temporada anterior tinha alcançado a 3ª colocação e viu aí a Roma, que não era um time tão tradicional assim como Inter, Juventus e Milan, conquistar o campeonato com o Falcão no time. Então a expectativa era muito grande para cima do Sócrates e a esperança de fazer uma competição ainda maior e de repente brigar pelo título. E se esses sul-americanos que chegaram na Itália tiveram tanta facilidade em se adaptar, né? Já chegaram jogando muita bola e se acostumando, viraram ídolos da torcida, por que só Sócrates não conseguiu? Vamos listar aqui alguns dos motivos. O jornalista Márcio Bernardes, que acompanhou toda essa chegada do Sócrates aí na Itália, né, e toda a sua convivência ali, principalmente no começo ali da sua adaptação do país, ele fez até um documentário sobre isso. Ele foi no podcast Deus Zebra e falou isso aqui. Então eu fui na apresentação dele, estava em toda a imprensa italiana, era na sobreloja do Estádio Comunale de Firenze. E ele deu a entrevista, falou com alguma dificuldade, estava presente o cara que era, como eu disse agora, o dono da Fiorentina, o Conde Ranieri Pontello. Para você ter uma ideia do que é essa família até hoje na Itália, mais ou menos parecida com Odebrecht, Camargo Correia, os caras tinham empreiteira, faziam estrada. Eles terminaram a entrevista, tinham umas grandes janelas que estavam com as cortinas que dava para o estacionamento, assim, à frente do estádio comunal, à frente da entrada monumental ali, das cadeiras, das tribunas. Aí, por abrir as cortinas, tinha lá umas 5 mil... Eu filmei isso, tá no documentário que eu fiz, Arrivederci Sócrates. Ele foi até lá e fez esse gesto assim, ó, assim, punho fechado, mão fechada, pra galera. Esse é o gesto do Partido Comunista Italiano. Aí o cara da Fiorentina, o dono da Fiorentina, que era, obviamente, o oposto do Partido Comunista Italiano, ele era ligado à democracia cristã, falou com algum cara lá, o cara veio falar pra mim, olha, você por favor, dá um jeito de falar lá pra ele que ele não pode fazer esse gesto pro povo. Porque os gols assim, né? Quando ele morre no Pacaembu, os jogadores... Isso, mas o cara não sabia que ele estava contratando? O povo tá lá, vai lá pra ele não fazer esse gesto que politicamente é ruim pro dono da Fiorentina. Aí tá bom. Magrão, ó, você tá fazendo um gesto aí do Partido Comunista Italiano. Vai lá que o seu patrão aí não gostou. Sabe o que ele fez? Ele voltou lá e fez de novo. O Sócrates, como a gente sabe, é um cara que tinha muita personalidade. Ele não ia deixar de ser ele, né? Como era aqui no Brasil. Mas parece que faltou um pouco de conhecimento de ambas as partes. Principalmente a de quem estava contratando, né? Parece que não sabia da visão política do Sócrates, né? E do estilo de vida que levava. E o próprio Sócrates também parece que não sabia aonde estava indo. Todos conheciam já a visão do Sócrates. E ele tinha todo o direito de se expressar, como sempre fazia. Todo mundo aqui que está vendo esse vídeo provavelmente é assalariado, muitos CLTs como eu, que sou funcionário público.
E também tenho que respeitar regras e hierarquias, e parece que o Magrão não gostava muito disso. E ninguém pensa igual. Alguns funcionários sempre vão ter divergências com seus patrões. Ou vocês acham que todo mundo na Havan é de direita e pensa igual o Luciano Hang? Ou todo mundo que trabalha na Magazine Luiza é de esquerda e pensa igual a proprietária? Então faltou aí ao Sócrates sensibilidade de respeitar quem lhe pagava. O instrumento de trabalho do atleta é o seu corpo. Portanto, ele precisa estar com a melhor forma física possível para ter o melhor rendimento possível. Então precisa dormir bem, se alimentar bem, evitar bebidas, né, e coisas ruins para a saúde. E não é segredo de ninguém que o Sócrates fumava, bebia, gostava de noitada também, e não era adepto de treinamentos. Sempre pegou leve aí, mesmo quando jogava no Corinthians em boa fase. Tinha um dom natural. Mas acontece que a idade vai chegando e o corpo vai precisando de mais intensidade e mais cuidados. E mais uma vez utilizando aí um trecho do podcast Deus Zebra, onde o Miller foi e comentou também sobre o Magrão. O que se falava dele lá? Por que o Sócrates não deu certo na Fiorentina? Olha, na verdade, eu conversei com vários jogadores que jogaram com o Sócrates na oportunidade. Antonioni foi o... Antonioni mesmo. Antonioni, que hoje é um grandíssimo comentarista, né, de futebol na Itália. Ele falou pra mim assim, Emílio, o Sócrates era um gênio. Só que ele não gostava de treinar, ele não era um atleta. Pô, todo mundo sabia disso, não era novidade pro brasileiro. Né? Então ele não quis ficar na Itália porque ele não gostou. No Corinthians o Sócrates era unanimidade, né? Então ele treinava quando queria, fazia o que queria e se acostumou com isso. Para ele, aqui no futebol brasileiro, era tranquilo, não fazia diferença, continuava tendo um alto rendimento, né? Mesmo não precisando correr tanto em campo, estar tão bem fisicamente, ele sobrava aqui. Na Itália, o negócio era diferente, não só na Itália, na própria Europa toda, já estava ficando muito à frente, né? A parte do treinamento, a cobrança é muito maior, até porque pagavam salários altos, né? Então queriam jogadores na sua melhor forma possível. E o Magrão não gostava de concentração também, não gostava de seguir regras. Estima-se que o Sócrates ganhava cerca de $500 mil por temporada na época. Fora bonificações, benefícios como casa, carro custeados pelo clube. E mesmo sem render o esperado em campo, o Sócrates ainda achava que ganhava pouco. Confira essa entrevista que ele deu pro Datena na época. Quanto tempo de bola ainda, Magrão? Tem muito tempo ainda ou não? Pretende parar logo? Pezinho de meia feito e tal? Pezinho de meia, eu acho, né? Tá ganhando muito ou não? Tô ganhando muito, absurdo, em relação à realidade do povo brasileiro. Mas eu acho pouco em relação àquilo que eu produzo. Eu fui mais a fundo e quis saber a visão da torcida, da imprensa e também da diretoria sobre a passagem do Sócrates ali na Fiorentina. E o que mais eu consegui achar aqui é que diziam que o Sócrates era lento demais para o ritmo intenso que tinha a Série A da época. Ó, na revista GQ, ela dizia que ele levava um estilo de vida descontraído. Fumava um maço de cigarro por dia, ele bebia cerveja, chegava à tarde em casa e não seguia a disciplina rígida e exigida pelos padrões europeus de treinamento. Segundo um artigo aqui da Sport Memory, enquanto ele estava em campo, encantava com seus passes. Claro que o Magrão tinha uma categoria absurda, né? Ele com a bola no pé, era uma visão de jogo incrível, passe perfeito, chute muito bom, né? E fora do campo, vivia na farra, bebia, fumava, falava de política e se posicionava como um revolucionário, como a gente já imagina, né? Já sabe porque ele sempre fez isso aqui também. Em treinos parecia desinteressado, lia jornais e conversava sobre política em vez de focar na preparação física. O treinador, Giancarlo De Sisti, ficou frustrado com a indisciplina tática de Sócrates, especialmente a sua tendência de se desligar durante períodos do jogo. Aí no mesmo artigo diz que havia uma tensão grande entre os craques na época, né? Que o Passarella, ele não gostava desse estilo indisciplinado do Sócrates e contrastava demais com seu comportamento. Dessa forma ele demorou muito para ganhar apoio do elenco. E o Sócrates ainda deu declarações duras aí ao sair da Fiorentina, chamando os italianos de empregados em campo, o que só reforçou a percepção do desentendimento cultural. Não é aquilo que a gente já imaginava, né? O Sócrates, ele agia como um revolucionário, como um anarquista, ele gostava muito disso e não gostava de seguir as regras, né? Infelizmente para ele, o futebol europeu, ele não é igual ao brasileiro, onde você tem... Hoje em dia não, né? Hoje em dia o futebol brasileiro também é obrigado a seguir regras, né? Os times
visam o lucro, então se o jogador não traz o esperado, também não vai querer ficar com ele. Mas antigamente ele sobrava em campo aqui sem precisar fazer muito esforço, e tinha ali no Corinthians, né, o apoio todo com a democracia corintiana, onde fizeram uma revolução, eles mandavam nas ações do clube, né? É claro que em conjunto, mas sempre tem quem é o cabeça, né? E ele ficou mal acostumado com isso, achou que ia chegar lá e também ia mandar. O Antononi, craque da Fiorentina, ele afirmou ali no La Stampa, em dezembro de 2011, que no vestiário ele era muito respeitado, né? E que mesmo chegando no seu auge, já com 29 anos, o Sócrates não conseguiu se ambientar na Série A. Destacou ainda que o brasileiro era um personagem de verdade, né? Fora da curva, política, só que falava muito de política, bebia cerveja, o estilo de vida dele era diferenciado e sempre apresentando muitas ideias aos jogadores. E quando perguntado sobre a performance do Sócrates em campo, o Antononi falou que era um verdadeiro craque, com classe nata e grande carisma. Will Jornali disse que foi uma passagem marcada por política, cerveja, cigarros e algumas jogadas geniais. O Guerin Esportivo destacou que o desastre não foi por causa de uma falha técnica, né? Mas o golpe político-cultural imposto pelo clube e pelo time afetou bastante Sócrates. Na entrevista para o Story de Cáustio, em 85, o Sócrates revelou que tentou mediar conflitos no ambiente de trabalho, mas a situação já estava fortemente comprometida. Ele acrescentou que na Itália nunca teria sido possível ver o Sócrates que jogou no Brasil e na seleção. O futebol daqui é muito diferente de mim. Admitiu que não teve nenhum arrependimento por sair, pois não via chance de reverter o quadro. O futebol de Sócrates foi muito longe do esperado, né? Ele ainda fez 8 gols em 29 jogos. A Fiorentina acabou ficando na 9ª colocação, o que foi um fracasso, né? Tendo em vista que nos últimos anos a equipe estava bem e tinha uma expectativa grande, como a gente falou aí, com a chegada do Sócrates de ainda melhorar o time. Na Copa da UEFA ainda foi eliminada de uma maneira humilhante para o Anderlecht, ali tomando um 6-2 na Bélgica. E ainda a imprensa apontou o Magrão como o principal responsável da temporada pífia que a Viola teve. O Sócrates foi sem dúvida um jogador genial, fora da curva, um jogador extremamente inteligente, único no seu estilo de jogar. E é claro que essa passagem ruim não apaga o que ele fez, né, jogando pelo Corinthians, pela seleção brasileira, mas mostra que às vezes o talento não é suficiente quando o contexto não é favorável. Então, galera, o que vocês acharam desse vídeo? Espero que tenham gostado. Se gostaram, me ajudem, é só vocês se inscreverem no canal, comentarem aí no vídeo também, curtirem, e agradeço a atenção de todos. Um abraço.